Fala galera, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou estar falando com vocês sobre buzzes, tá? Ou auxiliares, né? Algumas mesas chamam de auxiliares, tá? E um pouquinho como funciona, né? Quais são as aplicações, tá? Na X32 eu tenho aqui, ó, 16 buzzes, tá? Então é o seguinte, tem várias formas de trabalhar com os buzzes. Então todos os efeitos de reverbs, delays, às vezes compressão paralela, um retorno, fone dos músicos, a gente vai utilizar os buzzes para poder fazer isso, tá? E assim, tem algumas aplicações que talvez deixe a galera um pouquinho confusa, tá? Eu que vou tentar explicar nesse vídeo aqui. Então vamos lá, quando é buzz de efeito, por exemplo, na X32, eu tenho aqui a página de efeito, e os 4 primeiros slots aqui dos efeitos, eu tenho 8 slots, né? E os 4 primeiros eu trabalho apenas em via buzz, tá? E esses 4 daqui eu consigo trabalhar, às vezes, insertando direto em um canal. E aqui, nessa parte, eu já tenho, quando eu vou no auxiliar aqui, ó, auxiliar in USB, FX Returns, eu tenho aqui, ó, os 4 primeiros hacks lá da X32 em estéreo, tá? Então tem aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, que ele já vem em estéreo, tá bom? Então aqui eu tenho, por exemplo, eu tenho uma via de reverb em estéreo, tenho uma via de delay, tenho uma via de compressão paralela aqui em estéreo e uma segunda via de reverbs, tá? Eu uso reverbs para instrumento e separado uso um reverb de voz, tá bom? Então eu uso um bus para conectar entre os canais e esses reverbs aqui, esses efeitos. Não consigo mandar direto, tá, do canal para ele, eu preciso de um bus. Seria muito legal se a gente conseguisse mandar direto e aí a gente economizaria bus, mas na X32 não dá, tá? Aí você pergunta, mas por que não faz direto via bus e já pendura o efeito no bus? Dá para fazer também, só que a gente, por exemplo, esses canais estão em estéreo. Eu estou usando aqui os reverb e os delays em estéreo. Se eu fosse usar direto no bus, eu ia ter que usar 2 bus para poder fazer o estéreo. E aqui, um bus só eu faço a conexão do canal para o efeito e o efeito já distribui em estéreo, tá? Então isso que é legal nessa mesa, tá bom? Então, por exemplo, para mim colocar um bus, ó, aqui pode ver, ó, que já tá o bus 5, o bus 8, que é o que tá trabalhando nesses efeitos, tá? Então eu consigo só selecionar aqui, ó. Ó, tô selecionando, tá? Qual efeito eu quero, qual slot de efeito eu quero. E aqui, ó, com Select 1 e 2, eu consigo selecionar. Eu tenho 2 canais, como ele é estéreo, eu consigo selecionar até buzzes diferentes para entrar nele, ó. Então eu venho aqui e vou mudando, ó. Buzz 7, Buzz 8, Buzz 4. Deixo no buzz que eu quero, tá bom? Então assim que eu faço a conexão. E depois, uma mandada, né, do efeito, o que a gente faz? A gente nomeia esse buzz, tá? Por exemplo, eu coloquei lá o buzz 5 e tal, então eu tenho tudo nomeado aqui, ó. Ó, o buzz de compressão, o buzz de reverb, tá? O delay, tá vendo? Então eu tenho meus 2 reverbs aqui e o delay. Então eu nomeio esse buzz, tá? Depois eu só seleciono o buzz, send all faders e faço a mandada da quantidade que eu quero, tá? De reverb, de delays, tá? Então é bem simples, tá? Outra coisa também que a gente tem que se atentar quando a gente está configurando um buzz, vamos lá. Eu vou aqui, vou selecionar um buzz, por exemplo, ó, o meu buzz de reverb. Então aqui eu venho aqui em Home, veio na pasta config, e aqui desse lado aqui, ó, na pasta config, quando eu seleciono o bus, eu tenho aqui, ó, canal send config. Então eu vou dizer se o meu canal de bus ele tá em pós fader ou pré fader, tá? Pós EQ e tal. Então eu tenho tudo aqui. O que isso faz? Isso é muito importante. Por exemplo, se eu coloco ele pré fader, por exemplo, quando eu mexer aqui na minha mix aqui da igreja, não vai alterar em nada a mandada de volume lá para esse bus. Isso em pré-fader, tá? Então o sinal dele tá pré-fader da mixagem principal, tá? Se eu coloco em pós-fader, eu consigo fazer minha regulagem, minhas mandadas, ok, mas toda vez que eu vim aqui na minha mixagem principal da igreja e aumentar e diminuir um canal, um volume, ele vai alterar lá também, porque ele está pós-fader, ou seja, ele também está sendo influenciado pelo fader da mix principal.
Ah, Hudson, mas o que que isso muda? Isso muda, por exemplo, reverbs e delays. Quando eu acerto, eu venho aqui, ó, meu reverb 1, por exemplo. Reverb 2, quer dizer. Aí, ó, cheguei nos meus microfones de voz, ó, a proporção é essa, ó, do meu reverb, certo? Mas acertei a proporção, beleza. Aí vamos supor que eu tô aumentando o volume do microfone da pessoa lá na hora do louvor. Quando ele tá em pós-fader, ele vai aumentar também um pouquinho de reverb a mais. Então, aumenta o volume, ele vem aumentando o reverb junto, um pouquinho. Se eu abaixo o volume, ele vem abaixo o volume também. Isso serve para instrumento, para voz e tal. E isso é legal, porque você tem ali o reverb vindo junto com a sua dinâmica, de acordo com o louvor. Por exemplo, a pessoa tá fazendo uma voz principal no louvor. Aí eu vou lá, aumento o microfone dela. Automaticamente eu tô subindo também um pouquinho do reverb, do delay. Aí aquela pessoa no próximo louvor já não tá fazendo mais a voz principal, tá fazendo back, eu reduzo o microfone dela, subo da outra pessoa. E quando eu reduzo esse microfone, automaticamente o reverb e o delay também estão sendo abaixados, tá? Então isso você não corre o risco de abaixar o volume e ficar sobrando aquele reverb, tá? Que isso é muito comum quando você coloca em pré-fader, tá? Então para mandadas de efeito, muitas vezes uma compressão, tá? Coisas assim, é legal você colocar o seu bus, tá? Configurar o bus em pós-fader, tá bom? Agora, o que a gente configura para pré-fader, por exemplo, que aqui a gente não quer que os volumes aqui interfiram. Vamos supor, retorno de palco, tá? Então, eu retorno no chão lá, eu quero uma mandada independente do retorno. Então, eu coloco o retorno em pré-fader, tá? Fone dos músicos, tá? Então, o fone dos músicos não quero que seja influenciado pelo volume das mix, então eu vou colocar em pré-fader. Tá, deixa eu ver o que mais aqui que a gente coloca em pré-fader. Live é uma coisa de gosto, tá? Tem gente que trabalha em pós-fader, tem gente que trabalha em pré-fader. Porque tem gente que, tipo assim, ele acerta a proporção na live, aí depois aqui, conforme ele vai pilotando no culto, vai jogando as nuances no culto, ele quer que essas nuances também vão pra live. Então, nesse caso, a gente coloca em pós-fader. Tá? Geralmente isso ocorre muito quando é o mesmo técnico que está fazendo o PA e está fazendo a live. Tá? Então assim ele consegue meio que pilotar os dois ambientes ao mesmo tempo. Mas lembrando que assim, isso vai exigir um certo tempo aí para calibrar, deixar tudo calibradinho, tentar fazer que o ambiente da igreja, meio que de proporções de volume, sejam o mesmo ambiente da sua live, tá? Agora vamos supor que você faça uma live totalmente separada. Às vezes até outra pessoa está fazendo em outro ambiente, está fazendo com o computador lá em outro ambiente, tal, tá fazendo essa live com fone lá de forma separada. Então aí eu aconselho usar isso em pré-fader, porque tudo que o técnico lá do ambiente ao vivo estiver modificando de volumes, não vai modificar a sua live, tá? Então assim, tem essas duas formas de trabalhar com a live em pré-fader e pós-fader, tá? Então, selecionou o seu bus, aí você vem aqui e seleciona tudo que você quer, ó. Pré-EQ, pós-EQ, pré-fader, pós-fader, tá? Então você consegue selecionar. E quando você clica aqui num canal, por exemplo, eu tô com o canal clicado aqui na minha mesa, e aqui eu venho aqui na parte dos buzzes, ó, o LEDzinho avisa o que tá pré-fader e pós-fader, ó. Aqui ó, tudo pré-fader, ó, chegou no compressor, reverb, delay, já não tá pré-fader, tá? A live aqui tá usando em pré-fader, e aqui os fones dos músicos, ó, todos em pré-fader, que eu não quero que seja que não quero sofrer interferência da minha mix principal nos fones dos músicos, então estão todos aqui em pré-fader, tá? Então essa é a diferença que a gente faz, que a gente usa os buzzes, tá? Em pré-fader, pós-fader, as aplicações. Espero ter ajudado com esse vídeo. Forte abraço.